Meu pai, Antônio, era o tipo de homem que todos admiravam. Ele construiu sua empresa com as próprias mãos, com um esforço incansável que inspirava respeito. Para nossa família, seu sucesso não era apenas financeiro, era um símbolo de quem ele era, forte, determinado, um verdadeiro pilar que sustentava a todos nós. O orgulho que ele sentia pelo seu trabalho transbordava, e nós nos alimentávamos disso. Mas tudo começou a ruir de forma inesperada e cruel. Seu sócio, alguém em quem ele confiava, fugiu com uma parte significativa do dinheiro da empresa. Foi um golpe baixo, daqueles que derrubam qualquer um, e meu pai não foi exceção. Ele lutou. Lutou como pôde para manter o negócio de pé, mas os problemas financeiros logo o sufocaram. Cada tentativa de salvar a empresa parecia apenas aprofundar o buraco no qual ele estava se afundando. Chegou um momento em que não havia mais o que fazer. A decisão de fechar a empresa veio como uma sentença de morte para ele. Ver as portas do seu maior sonho se fecharem, depois de tanto esforço, foi como se algo dentro dele tivesse morrido também. Ele, que sempre foi a rocha da nossa família, estava se desmoronando diante dos nossos olhos, e não sabíamos como ajudá-lo. Para meu pai Antônio, o negócio não era só uma fonte de renda. Era sua identidade, o reflexo de tudo o que ele havia sonhado e conquistado. Quando perdeu, perdeu também a vontade de sorrir, de viver. E nós, que sempre o vimos como um gigante, começamos a perceber o quanto ele estava quebrado por dentro. O homem que antes era cheio de energia, sempre com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, simplesmente desapareceu. A cada dia que passava, ele parecia afundar ainda mais em uma tristeza profunda. Ver meu pai naquele estado foi uma das coisas mais difíceis que já tive que enfrentar. Ele passou a maior parte do tempo trancado no quarto. Ficava dias inteiros deitado na cama, imóvel, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Saía apenas para comer, e mesmo assim, suas refeições eram rápidas e sem qualquer interesse pela vida. Não falava muito, e quando fazia, eram palavras curtas e carregadas de uma tristeza que nunca pensei ver nele. A presença que antes enchia a casa de alegria e orgulho agora estava mergulhada em um silêncio pesado e opressor. Minha mãe, Clara, tentava de tudo para animá-lo. Incentivava-o a sair, a dar uma volta, a encontrar um hobby, qualquer coisa que pudesse tirá-lo daquele estado. Mas, sempre que ela insistia, ele a afastava com irritação, às vezes até gritando para que o deixasse em paz. Era claro que ele estava lutando com sentimentos que não sabia como controlar, e isso tornava tudo ainda mais difícil para todos nós. A atmosfera da casa ficou pesada. Meu irmão mais novo, Iago, e eu, Bernardo, fazíamos o possível para não incomodar, tentando ao máximo evitar qualquer coisa que pudesse irritar meu pai. Nós andávamos na ponta dos pés, com medo de provocar uma explosão de frustração ou tristeza. O silêncio e a tensão tomavam conta de cada canto, transformando nossa casa, que antes era um lugar feliz, em algo sombrio e cheio de incertezas. Meu pai, que sempre foi o pilar da nossa família, estava irreconhecível. A perda do negócio não era apenas uma questão de dinheiro, era como se ele tivesse perdido uma parte de si mesmo. E nós, seus filhos, só podíamos observar impotentes, sem saber como ajudar ou como trazer de volta o homem que tanto admirávamos. Com meu pai afundado em sua tristeza, foi minha mãe, Clara, quem precisou assumir a responsabilidade de sustentar a família. Ela era enfermeira em um hospital local, um trabalho que sempre exigiu muito dela, mas agora, com as contas se acumulando e o aluguel atrasado, ela não teve outra escolha senão trabalhar ainda mais. Começou a pegar turnos extras, muitas vezes passando longas horas fora de casa, apenas para manter tudo funcionando. Era doloroso vê-la se sacrificar tanto. O peso do cansaço estava evidente em seus olhos, suas feições cada vez mais marcadas pela exaustão. Mas mesmo assim, ela nunca reclamava. Minha mãe sempre foi forte, e fazia tudo o que podia para manter a família unida, apesar da situação. Ela tentava equilibrar o trabalho com as demandas emocionais da casa, mas eu sabia que estava sendo demais para ela. A casa, que já estava mergulhada em silêncio por causa da depressão do meu pai, agora também se tornava um lugar de ausência. Minha mãe mal tinha tempo para sentar e conversar conosco, e quando estava em casa, parecia estar sempre correndo contra o relógio, dividida entre as preocupações financeiras e os cuidados com meu pai e com meu irmão mais novo, Iago. Eu sabia que ela estava fazendo o melhor que podia, e eu a admirava por isso. No entanto, o clima em casa ficava cada vez mais pesado. A tensão estava sempre presente, uma sensação não dita de que as coisas estavam se desfazendo aos poucos.
Meu irmão e eu fazíamos o possível para não adicionar mais preocupações. Iago, sempre mais reservado, parecia sentir profundamente o peso da situação, enquanto eu tentava ser o mais discreto possível com minhas próprias preocupações. Minha mãe era a âncora que nos mantinha de pé, mas eu podia ver que, com o tempo, até mesmo ela estava se desgastando. Por mais que tentasse ser o pilar da nossa família, a pressão estava começando a afetá-la, e eu temia quanto tempo ela conseguiria sustentar esse fardo sozinha. Com o tempo, mesmo ainda imerso em sua depressão, meu pai começou a prestar mais atenção em mim e em meu irmão, Iago. Mas essa atenção veio de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Ele passou a comparar cada aspecto da minha vida com a de Iago, especialmente nossas notas na escola. Iago sempre foi o mais inteligente entre nós dois. Ele adorava estudar, era naturalmente talentoso em todas as matérias e sempre tirava as melhores notas. Eu me saía bem, mas minhas paixões estavam além da sala de aula. Eu amava jogar basquete, era o que me trazia alegria em meio a toda aquela confusão. Porém, para meu pai, isso não era suficiente. Ele via minhas notas como um sinal claro de que eu não estava me esforçando tanto quanto deveria. A cada dia, os comentários de meu pai se tornavam mais duros. Se você não vai ser o melhor, então por que se dar ao trabalho? Ele dizia, me olhando com frustração. Ele elogiava Iago o tempo todo, destacando o quanto ele era brilhante, enquanto me criticava por não ser tão aplicado. Suas palavras machucavam profundamente, não apenas pela crueldade, mas porque eu sabia que vinham da dor e do fracasso que ele próprio sentia. Ainda assim, isso não tornava as comparações menos dolorosas. As coisas pioraram quando meu pai decidiu que eu deveria parar de jogar basquete. Ele dizia que eu estava perdendo tempo com o esporte, tempo que poderia estar usando para estudar e tentar alcançar o nível de Iago. Ouvir isso me devastou. O basquete era a única coisa que me trazia um pouco de felicidade, uma forma de escapar da realidade pesada que nossa casa tinha se tornado. Agora, até isso me foi tirado. Minha frustração só aumentava. Eu me esforçava nos estudos, tentava dar o meu melhor para impressionar meu pai, mas parecia nunca ser o suficiente. Se eu tirasse uma nota boa, ele rapidamente minava qualquer reconhecimento, dizendo que poderia ser melhor. O elogio que tanto buscava parecia sempre fora de alcance, enquanto meu irmão, sem fazer esforço, recebia todos os louros. No início, minha mãe tentava me defender, lembrando ao meu pai que eu estava fazendo o melhor que podia. Mas, com o passar do tempo, até ela começou a se juntar às comparações, como se concordasse que Iago era mais promissor. Ambos me diziam o quanto eu precisava melhorar para ser como ele, reforçando a ideia de que eu nunca era bom o suficiente. A sensação de insuficiência começou a se infiltrar em todos os aspectos da minha vida. Não importava o quanto eu tentasse, parecia que eu nunca seria bom o suficiente. E, enquanto meu pai se afundava em sua dor, eu me sentia cada vez mais afogado na minha própria frustração e tristeza. A situação em casa já estava insuportável. Meu pai, ainda afundado em sua depressão, e minha mãe, sobrecarregada pelos turnos intermináveis no hospital, mal conseguiam manter a família de pé. Eu sabia que algo estava para acontecer, mas não estava preparado para o impacto daquela noite. Eles me chamaram para uma conversa séria. Minha mãe começou a falar, tentando soar calma, mas o peso de suas palavras deixava claro que era algo definitivo. Ela explicou que a situação financeira estava se deteriorando, e com meu pai incapaz de contribuir, eles precisavam tomar uma decisão drástica. Foi então que sugeriram que eu fosse morar com meu tio. Na casa dele, disseram, eu teria mais estabilidade e poderia focar nos estudos sem as distrações e tensões da nossa casa. Mas o que me atingiu em cheio foram as justificativas que vieram logo depois. Você não tem se esforçado o suficiente, meu pai disse, sua voz carregada de frustração. Nós já te demos muitas chances para melhorar, mas você continua o mesmo. Olhe para Iago. Ele sempre dá o seu melhor, sempre se destaca. Ele merece ficar aqui conosco. Meu coração acelerou, e eu me senti desesperado. Eu posso melhorar. Implorei. Me deem mais uma chance. Eu prometo que vou tirar notas melhores, vou me dedicar mais. Não me mande embora. Por favor. Mas meus pais foram irredutíveis. Não podemos mais esperar, minha mãe disse com firmeza. Você sempre promete que vai mudar, mas isso nunca acontece. Nós já demos todas as oportunidades possíveis, mas nada mudou. Não podemos arriscar o futuro de Iago por causa das suas falhas.
Aquelas palavras me cortaram profundamente. Eles estavam basicamente dizendo que, enquanto Iago era o filho que eles consideravam promissor, eu era o fardo que podia ser descartado. Não importava o quanto eu tivesse tentado até então, nunca havia sido o suficiente. E mesmo agora, prometendo dar o meu máximo, eles já tinham decidido que não valia a pena acreditar em mim. A revolta tomou conta de mim. Eu sentia que estava sendo punido não por minhas ações, mas por não ser tão bom quanto meu irmão. Eles estavam escolhendo Iago porque ele sempre foi o melhor, o mais dedicado, enquanto eu parecia sempre ser o filho problemático, aquele que nunca atingia suas expectativas. Eu não sou como ele. Gritei. Mas isso não significa que eu não posso melhorar. Vocês nem me dão a chance de provar isso. Mas, no fundo, eu sabia que nada do que dissesse iria mudar suas mentes. Meus pais já tinham decidido. Não adianta insistir, meu pai respondeu com frieza. Nós temos pouco dinheiro, e precisamos focar nossos esforços e recursos em Iago. Ele tem mais chances de ser bem-sucedido. Se dermos outra chance para você, isso pode atrapalhar o desempenho dele, e não podemos nos dar ao luxo de comprometer o futuro de quem realmente tem potencial. Essas palavras me atingiram como um soco. Eles estavam dizendo claramente que eu não valia o investimento, que apostar em mim seria um desperdício, enquanto Iago era a prioridade. Para eles, eu já tinha desperdiçado todas as oportunidades, e agora não havia mais o que fazer. Iago era o filho que valia a pena, o filho que tinha o futuro garantido. A sensação de rejeição e inadequação me dominava. Prometi a eles que faria de tudo para melhorar, que poderia ser um filho melhor, mas eles não queriam me ouvir. A raiva e a tristeza me sufocavam, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu tinha perdido. Naquela noite, fui para o meu quarto arrumar minhas coisas, sentindo que não pertencia mais àquela família. As palavras duras dos meus pais ecoavam na minha mente, e a revolta crescia em meu peito. O dia da minha partida chegou mais rápido do que eu imaginava, e a realidade de tudo começou a pesar sobre mim. Depois da discussão com meus pais, onde deixaram claro que seu dinheiro e esforços seriam direcionados ao futuro de Iago, não havia mais volta. Mesmo assim, a dor de saber que eu estava sendo afastado da minha própria casa e da minha família era insuportável. Na manhã em que meu tio chegou para me buscar, o clima na casa era pesado. Meus pais pareciam já ter aceitado que essa era a decisão certa. Não houve lágrimas ou grandes despedidas, apenas abraços breves e palavras rápidas, como se estivessem apressando o momento para que terminasse logo. Meu pai parecia aliviado, como se a minha partida fosse resolver parte do peso que ele carregava, e minha mãe, apesar do semblante cansado, evitava qualquer olhar prolongado. No fundo, eu sabia que eles acreditavam que estavam tomando a melhor decisão, mas isso não tornava as coisas menos dolorosas para mim. Você vai ter uma oportunidade melhor com seu tio, meu pai disse, sua voz distante. Não leve isso para o lado pessoal. Nós precisamos focar no que é melhor para todos, e no momento, isso significa dar todo o apoio para Iago. Essas palavras só reforçavam o que ele havia dito na noite anterior, de que investir em mim não valia a pena, e que Iago era a prioridade. Ouvir isso de novo apenas acentuava a sensação de que eu era um peso que estavam finalmente tirando das costas. Eu me despedi de Iago com um nó na garganta. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que a vida dele seguiria em frente sem grandes mudanças. Ele continuaria recebendo todo o apoio, todos os recursos, enquanto eu seria deixado para trás. Apesar de tudo, eu o amava, mas o sentimento de injustiça e traição tornava difícil até mesmo esse adeus. Quando entrei no carro do meu tio, a realidade me atingiu com força. Eu estava saindo de casa não porque era o melhor para mim, mas porque meus pais tinham decidido que eu não era importante o suficiente para continuar fazendo parte do plano deles. A sensação de ser excluído da minha própria vida era esmagadora. Durante o trajeto, meu tio tentou me confortar, mas as palavras dele pareciam distantes. Ele estava animado em me receber, mas, para mim, aquilo não era o começo de uma nova vida, era o fim da vida que eu conhecia. Enquanto ele falava sobre como eu poderia ter mais tranquilidade e foco na casa dele, tudo o que eu conseguia pensar era em como eu estava sendo afastado pela minha própria família. Os primeiros dias na casa dos meus tios, Maria e João, foram difíceis. Apesar de todo o esforço deles para me fazer sentir em casa, o peso do que eu tinha deixado para trás me acompanhava em cada momento. Eu me sentia deslocado, como se aquela vida não fosse minha, como se estivesse apenas ocupando espaço.
Meus tios faziam de tudo para me acolher. Eles eram gentis, sempre prontos para conversar e me oferecer o que eu precisasse. Mas, no início, eu me sentia distante, incapaz de me abrir completamente. Minha mente ainda estava presa na sensação de rejeição, no fato de que eu havia sido mandado embora, como se não fosse bom o bastante para ficar com minha própria família. Essa mágoa me impedia de relaxar e aceitar a nova realidade. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Meu tio João, percebendo minha tristeza, me incentivou a voltar a praticar atividades que eu gostava. Por que não volta a jogar basquete? Ele perguntou um dia, com um sorriso encorajador. Tenho certeza que isso vai te fazer bem. No começo, eu estava hesitante. A última vez que joguei basquete, meus pais me proibiram, alegando que eu estava desperdiçando meu tempo com algo que não me levaria a lugar nenhum. Mas meu tio João era diferente. Ele não me pressionava para ser o melhor em tudo, ele só queria que eu fizesse algo que me trouxesse alegria. Com o apoio dele e de minha tia Maria, voltei a jogar basquete. No início, foi estranho. A bola parecia pesada em minhas mãos, e meu corpo, fora de prática, não respondia como antes. Mas, aos poucos, fui me reencontrando com o esporte. Correr pela quadra, driblar e arremessar a bola me trouxe uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Era como se, por alguns momentos, eu pudesse esquecer toda a dor e frustração que carregava. Além do basquete, meus tios também me incentivaram a participar de outras atividades na escola. Eles não me pressionavam com comparações ou expectativas irreais. Em vez disso, queriam que eu explorasse quem eu realmente era, longe das sombras das expectativas que sempre me cercaram em casa. Com o passar dos meses, comecei a me sentir mais à vontade na casa deles. O vazio que antes parecia impossível de preencher foi, aos poucos, se dissipando. Ainda havia dor e saudade, claro, mas com o tempo, a sensação de que eu pertencia a algum lugar começou a crescer. Eu ainda pensava nos meus pais e em Iago, mas essa dor, antes sufocante, começou a perder força. O tempo passou, e com muito esforço, finalmente recebi a notícia que parecia impossível alguns anos atrás: fui aceito na universidade dos meus sonhos. O alívio e a felicidade que senti naquele momento foram indescritíveis. Era como se, finalmente, todo o meu trabalho e dedicação tivessem valido a pena. Quando contei a novidade para meus tios, a reação deles foi de pura alegria. Tio João, sem hesitar, me disse que ele e tia Maria fariam questão de pagar o restante das mensalidades que a bolsa de estudos não cobria. Esse é o nosso presente para você, ele disse com um sorriso orgulhoso. Você trabalhou duro para chegar até aqui, e nós vamos te ajudar a continuar. Em comemoração, meus tios organizaram uma pequena festa para celebrar essa conquista. Eles convidaram a família mais próxima e alguns amigos. O ambiente era acolhedor, cheio de carinho e reconhecimento pelo que eu havia alcançado. Pela primeira vez, eu me permiti sentir orgulho de mim mesmo. Mas, como sempre, as comparações não demoraram a aparecer. Meus pais compareceram à festa, mas sua atitude era distante, quase indiferente. Ao invés de celebrar minha conquista, eles rapidamente mudaram o foco para Iago. É claro que você foi aceito, minha mãe comentou com um tom neutro, mas em poucos anos, Iago estará em uma universidade ainda melhor. Ele sempre foi o melhor em tudo. Essas palavras feriram, como sempre, mas agora o impacto era diferente. Eu não precisava mais da validação deles. Estava cercado por pessoas que me apoiavam e reconheciam meu esforço. A festa continuou, e embora a dor da rejeição ainda estivesse lá, ela não me definia mais. Eu sabia que, com o apoio dos meus tios, eu estava pronto para a próxima fase da minha vida, independentemente do que meus pais pensassem. Com o passar do tempo, Iago também chegou ao momento de se candidatar às universidades. Nossos pais, como sempre, tinham plena certeza de que ele seria aceito em uma das melhores instituições. Afinal, ele sempre fora o filho prodígio, aquele que nunca decepcionava. Essa era a expectativa que eles haviam alimentado por anos. O futuro acadêmico de Iago era, para eles, uma garantia. No entanto, quando a resposta da universidade de primeira escolha chegou, a notícia foi um choque para Iago: ele não havia sido aceito. Essa foi uma surpresa para ele, mas principalmente para nossos pais. Embora eu não tenha contato direto com eles, foi Iago quem me contou. Ele parecia desanimado e frustrado, e eu percebia que as comparações e a pressão constante estavam pesando muito sobre ele.
Os anos de comparações desumanas que meus pais fizeram entre nós dois tinham um efeito devastador sobre nós. Eu sofri com a sensação de nunca ser bom o suficiente, mas agora percebia que Iago também estava preso em uma imagem que nossos pais haviam criado para ele. Era a expectativa de ser perfeito, de nunca falhar. Quando Iago foi forçado a se contentar com sua segunda opção de universidade, o orgulho que meus pais sempre tiveram nele foi abalado, embora nunca admitissem isso abertamente. Essa experiência abriu meus olhos. Não era apenas eu que sofria com as comparações. Iago também carregava o peso de tentar viver de acordo com as expectativas irreais de nossos pais, e agora, pela primeira vez, ele estava lidando com o peso da decepção. Nossas vidas, de formas diferentes, foram profundamente afetadas por essa dinâmica tóxica. Depois da rejeição de Iago pela Universidade dos Sonhos, a distância entre mim e nossos pais aumentou ainda mais, se é que isso era possível. Para mim, o relacionamento com eles já estava praticamente inexistente. Eu não mantinha mais contato com eles. Minhas únicas conversas vinham de Iago, que de tempos em tempos me atualizava sobre a vida em casa. Mesmo assim, ele me contava como nossos pais continuavam a falar sobre ele, sobre suas conquistas e desafios, como se eu nem existisse. Minha relação com meus tios, no entanto, só se fortalecia. Eles sempre me apoiaram, e, depois de anos de esforço, finalmente me formei na universidade. Eu sabia que não teria conseguido isso sem o apoio e o amor de meus tios. Pouco tempo depois da formatura, consegui um bom emprego na minha área. Esse trabalho me deu a segurança financeira que eu precisava e, com o tempo, consegui realizar um sonho que parecia tão distante, comprei minha própria casa. Essa conquista representava um marco pessoal enorme. Ao contrário de antes, eu não sentia mais a necessidade de buscar a aprovação dos meus pais. Eu havia realizado esse sonho por mim mesmo. Meus tios estavam mais do que orgulhosos das minhas conquistas. Eles estiveram ao meu lado em cada passo da jornada e comemoraram comigo todas as vitórias. O convite para a festa de 75 anos da minha avó trouxe uma mistura de emoções. Sabia que reencontraria meus pais, algo que evitei por anos. Cheguei à festa, mas o clima era tenso. Não demorou até que meu pai se aproximasse, com o semblante duro de sempre. Finalmente apareceu, disse ele, com frieza. A raiva que reprimi por anos explodiu. Apareci, sim. Cresci apesar de vocês, apesar de sempre me fazerem sentir que não era suficiente. Ele me encarou, surpreso, mas ainda defensivo. Você nunca se esforçou bastante. Fizemos o que era necessário. Eu já esperava essa resposta. Não, você fez o que era mais fácil. Me mandaram embora porque era mais conveniente focar no Iago. Eu prometi melhorar, mas vocês nunca me deram uma chance. Toda a dor e frustração que acumulei por anos explodiram naquele momento. Eu desabafei, dizendo tudo o que estava guardado, como as comparações com Iago me afetaram, como suas atitudes me fizeram sentir inferior, indesejado, e como ser mandado embora me deixou com a sensação de ser descartável. Contei a ele o quanto isso me marcou profundamente, como me esforcei, mesmo sabendo que nunca seria suficiente para eles. Mas, apesar de tudo, foi com meus tios que encontrei o apoio e o carinho que nunca recebi de verdade. Eles foram os pais que eu nunca tive, e foi com a ajuda deles que consegui conquistar tudo o que queria na vida. Agora, eu não preciso mais de você, pai, nem de você, mãe. Não me importava com quem estivesse ouvindo. Pela primeira vez, eu estava me libertando de todas essas mágoas, deixando claro o impacto devastador de suas escolhas. Meu pai ficou em silêncio, sem resposta, apenas me observando. Após o confronto na festa, a tensão ficou mais intensa. De volta à casa dos meus tios, eles sugeriram que eu me desculpasse, tentando aliviar o conflito. Talvez seja o momento de resolver as coisas, tia Maria disse suavemente. Não vou me desculpar, respondi. Não depois de anos de rejeição e comparações. Eles nunca me valorizaram, e agora eu não me curvaria para tentar consertar algo que nunca funcionou. Ainda assim, eu precisava ser ouvido. Decidi escrever um e-mail para meus pais, explicando tudo, as comparações, a dor de ser mandado embora, a sensação de ser sempre o filho descartável. Relatei como isso me afetou, mas também como superei e me tornei uma pessoa de sucesso, apesar de tudo. Alguns dias depois, minha mãe me ligou. Chorava ao telefone.
Eu nunca imaginei que te machucamos tanto, disse ela, a voz tremendo. Me desculpe por tudo. O pedido de desculpas me surpreendeu, mas também trouxe uma certa paz. Sabia que não apagaria o passado, mas pelo menos havia uma tentativa de reconhecimento. Mesmo depois das desculpas emocionadas da minha mãe, algo dentro de mim permanecia inabalável. As palavras dela, por mais sinceras que fossem, não apagavam os anos de dor e rejeição. Eu sabia que não podia simplesmente esquecer tudo o que havia passado. A ferida era profunda demais, e, por mais que ela quisesse remediar o passado, o relacionamento com meus pais parecia irreparável. Eu decidi que o melhor para mim seria manter a distância. Não havia mais ressentimento, mas também não havia mais espaço para eles na minha vida. Eu havia construído algo sólido e verdadeiro ao lado dos meus tios, e mantinha uma boa relação com meu irmão, Iago. Esses laços, forjados em apoio e compreensão, eram os que realmente importavam agora. Como forma de expressar minha profunda gratidão, decidi organizar uma viagem luxuosa para meus tios. Levei-os para uma ilha paradisíaca, um lugar de praias de areia branca e águas cristalinas. Foi uma viagem que eu planejei com muito carinho, pensando em cada detalhe. Eu queria que eles soubessem o quanto sua presença em minha vida havia sido fundamental, e essa viagem era apenas uma pequena forma de dizer obrigado. Na última noite da viagem, me sentei à beira da praia, observando meus tios rindo enquanto caminhavam pela areia. As estrelas brilhavam intensamente no céu, refletindo-se na água calma. Senti o vento suave no rosto, e, por um momento, fechei os olhos, absorvendo tudo. Quando olhei novamente para os meus tios, uma onda de gratidão me tomou. Ali, naquela praia paradisíaca, percebi mais uma vez o quanto eles eram para mim, os pais que eu nunca tive. Eles haviam me dado mais do que amor, me deram um lar, uma vida e a chance de acreditar em mim mesmo. E, naquele instante, prometi a mim mesmo que cuidaria deles com todo o amor e carinho enquanto vivessem, assim como eles fizeram comigo. O que você achou da história? Você concorda com a decisão de Bernardo de manter distância dos pais? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Se você gostou, apoie o canal se inscrevendo, deixando seu like e comentando. Um forte abraço e até a próxima!